Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tráfico de escravos e a escravidão moderna. Bora pra aula? Bom, se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Aqui no canal tem playlist de história geral, história do Brasil. Se você tá prestando vestibular, se você quer ir bem no Enem, tem vários vídeos com conteúdos bem bacanas. Tem vídeo de tudo quanto é assunto aqui, então acho que você vai gostar. No canal já tem vídeo, inclusive, sobre a escravidão na antiguidade, mas eu achei bem importante fazer esse vídeo aqui porque o conteúdo dele vai trazer muitas reflexões para além do tema em si, principalmente quando a gente fala sobre as permanências históricas da escravidão, quando a gente fala sobre história do Brasil, sobre as consequências da escravidão para a história do país, principalmente esse ano que vai ser um ano 2022, né, de discussão sobre a permanência da política de cotas raciais. Então, assim, é uma temática bem importante. Eu espero que vocês gostem. Tem aqui na descrição toda uma bibliografia que você pode ler, que você pode se inteirar. Bom, aqui na descrição também eu vou deixar toda a referência bibliográfica desse vídeo, site, enfim. Você vai conseguir se inteirar muito mais a partir da discussão que eu vou trazer aqui hoje. Bom, para quem já está acostumado aqui com os vídeos no canal, eu sempre faço um contexto histórico antes de entrar no tema. E o tráfico de escravos, a própria escravidão, é bastante relevante, é um tema bastante relevante, principalmente porque trouxe consequências sociais, econômicas, políticas para o nosso país, para o Brasil, mas também para o continente, principalmente para o continente africano e outras regiões do mundo moderno que tiveram a escravidão. A escravidão também foi uma das responsáveis pela pobreza estrutural africana de hoje em dia. Inclusive, já é consenso entre os historiadores que a escravidão foi um processo de maior imigração forçada na história da humanidade. Por um outro lado, é inegável a importância cultural que esse deslocamento dos africanos trouxe principalmente aqui para o Brasil. Essa mistura de culturas a partir, infelizmente, da imigração forçada acabou fazendo com que muitas dessas pessoas que tinham uma cultura, uma língua totalmente distintas chegassem aqui no Brasil e se misturassem com a cultura europeia, por exemplo, e isso criou aí a cultura afro-brasileira como a gente conhece hoje. Mas antes de falar da escravidão moderna, é importante a gente pensar as diferenças entre o processo de escravidão da antiguidade e da modernidade. No caso da África, foi permitida a escravidão, era legal a escravidão, mas assim como em outras sociedades europeias também existia. Então nós tivemos a escravidão, por exemplo, na Grécia, em Roma, em outras regiões europeias também. A escravidão era algo legalizado. No entanto, a escravidão só ganhou a dimensão da modernidade a partir do pensamento de que o escravizado era uma mercadoria de troca e a partir do contexto também em que muitas pessoas lucraram com o tráfico negreiro, porque era um comércio extremamente lucrativo. Então é bem importante a gente pensar nessa diferença, principalmente quando muitas pessoas ainda, infelizmente, caem naquele discurso de que foi justificável existir a escravidão aqui no Brasil porque já se existia escravidão na África. Porém, nós sabemos, a partir das pesquisas historiográficas, de que essa questão era muito diferente na antiguidade africana. Então, para você poder entender melhor esse argumento, eu vou te dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, a escravidão africana ela acontecia por interesses extra-africanos e interesses dos líderes locais, dos chefes locais africanos. Então, essas pessoas que vinham de outros continentes, geralmente, faziam trocas de mercadorias por estes escravizados e esses líderes locais tinham esses interesses nessas pessoas e nessas trocas. Outro aspecto importante é a gente pensar que africanos não escravizavam africanos, porque a própria identidade e a ideia de ser um africano era algo que não existia nesse contexto da antiguidade, da Idade Moderna. Essa ideia de identidade africana ela vai ser construída lá no século XX com a descolonização da África e
com essa ideia toda de criação de uma identidade nacional e continental. Então a gente não tinha essa visão de um africano estar escravizando outro africano. Claro, não resta dúvida que existiu a questão da troca da escravidão dentro do continente. Porém, nós tínhamos 3 motivos principais pelos quais uma pessoa se tornava uma escravizada. Primeiro era pela compra e venda, depois um escravo se tornava um escravizado por dívida ou um escravizado de guerra, alguém que foi derrotado numa guerra e se torna um escravizado. A prática mais comum definitivamente era a escravização por guerra, até porque se tinha toda essa questão de domínio desse outro, que era um guerreiro inimigo, e tinha toda uma hierarquia dentro da própria sociedade, assim como qualquer outra sociedade europeia. Até porque se costumava designar esse escravizado como um escravizado de linhagem. Ponto principal da questão não era a escravidão em larga escala por motivos econômicos. Tampouco o indivíduo perdia totalmente a sua liberdade, porque ele ainda era considerado uma pessoa importante dentro da sociedade em que ele vivia. Aliás, é bem interessante porque os escravizados podiam ter relações com pessoas livres e os seus herdeiros, inclusive, terem privilégios e viverem em sociedade como qualquer outra pessoa. O ponto mais importante é que a escravidão na África ela não ocorria por uma questão moral, assim como a gente vai falar e pensar sobre a escravidão moderna que aconteceu aqui no Brasil também. A questão era que os governos utilizavam esses escravizados, esse contingente de pessoas escravizadas, justamente para ter uma manutenção do seu poder político. Era uma forma de garantir a autoridade dentro da sua sociedade, do seu clã, porque essas pessoas não estavam ligadas à sua linhagem, a sua origem. Então era uma estratégia política daqueles governos nesse sentido. Uma das táticas, inclusive, desses chefes de Estado era ter à sua disposição todo um conjunto de servidores e de escravizados para que eles pudessem centralizar o seu poder e ter um Estado mais centralizado também. Gente, uma pequena observação, entrou uma gata aqui na gravação, ela vai ficar aqui, tá? Porque, né, a gente tem que respeitar o gato é o dono da casa. Então, vocês não liguem com relação a isso. A escravidão, então, assume um outro significado a partir do momento em que ela está dentro de um contexto de longas rotas comerciais. A pessoa que se tornava um escravizado, ela passava por um processo muito complicado. Primeiro porque ela era arrancada da sua comunidade de origem, o seu corpo não pertencia mais a ela, e sim do seu dono, do seu senhor, e depois porque ela era colocada num novo grupo, em um outro contexto, em um outro lugar, uma outra região, e ela tinha que se organizar a partir desse novo momento. Então a escravidão ela se torna um elemento de desagregação africana. De toda forma, essas pessoas elas foram retiradas do seu lugar de origem e espalhadas ao longo do mundo. A gente sabe que existem registros da escravidão negra desde o período da Grécia Antiga, registros também na China, mas a forma mais sistemática da escravidão acontece no Oceano Atlântico. Nesse caso, a escravidão do Oceano Atlântico ela vai acontecer durante os séculos XVI até o século XIX e ela não é nem comparada ao tipo de rota de comércio de escravos que acontecia em outros lugares, como, por exemplo, o norte da África, no deserto do Saara, para outras regiões da Ásia. E aí, como eu disse, a escravidão toma um novo formato nesse contexto moderno em que o escravizado ele se torna de fato uma mercadoria e o seu valor está totalmente ligado às oscilações econômicas, à lei da oferta e da procura. Existe todo um debate na historiografia sobre a quantidade de pessoas que foram escravizadas do continente africano para as Américas. É um debate bem difícil, porque é complicado você concluir essa quantidade exata, mas os números giram mais ou menos em 10 milhões de pessoas. Dessas 10 milhões de pessoas que foram retiradas da África para o Novo Mundo, para as Américas, dessas 10 milhões,
4 milhões foram sequestradas e trazidas aqui para o Brasil. Então eu vou deixar aqui para vocês na tela uma tabela que foi feita pelo historiador Luiz Felipe Alencastro com uma estimativa dessa quantidade de escravizados no Brasil e em outros lugares. Vocês podem reparar aqui que nós temos 4 milhões e 29 mil pessoas, isso entre 1451 e 1870. Detalhe que nós temos também toda a questão do tráfico ilegal, mesmo depois das leis que proibiam o tráfico aqui no Brasil. E aí eu vou deixar aqui na tela também para vocês entenderem a situação do nosso país. O Brasil, ele foi o país que mais recebeu cativos, pessoas escravizadas da América, sendo seguido só pelas colônias da Inglaterra, nas Ilhas do Caribe, principalmente países como Cuba hoje em dia e Jamaica, e pela colônia francesa de São Domingos, que atualmente é o Haiti. E se a gente reparar na situação política e econômica desses países atualmente, a gente vai perceber também uma desigualdade racial e uma questão racial muito forte também, não é à toa. É interessante pensar que o comércio dessas pessoas era feita numa extensa rede que ia desde os próprios traficantes de escravizados até mesmo as pessoas que sequestravam esses africanos em território do continente, até mesmo instituições depois que vão cuidar de todo esse tráfico de escravizados. Temos o exemplo do Conselho Ultramarino Português, da Companhia das Índias Orientais, enfim, instituições que foram bastante importantes para a manutenção dessa escravidão. Além disso, é bem interessante observar os registros de trocas de pessoas escravizadas por produtos. Só para vocês terem uma noção, tem um registro aqui de um negociante francês que vai trazer a quantidade de produtos que eram trocados por um escravizado adulto do sexo masculino. Vou colocar na tela para vocês também. Por cada cativo adulto do século masculino no Golfo da Guiné entre os anos de 1725 e 1727, a gente tinha as seguintes mercadorias: 180 libras de peso em cauris, que são búzios, 4 a 5 potes de aguardente, 40 a 50 peças de tecido de linho, 300 libras de peso em pólvora, 25 a 30 espingardas, 40 a 45 barras de ferro compridas e 20 cachimbos da Holanda. Interessante que muitos desses produtos eram de interesse dos líderes africanos, mas muitos também foram inseridos pelos europeus para se tornarem um objeto de consumo e de interesse para esses líderes também. Bom, para finalizar então essa nossa aula, eu vou falar um pouquinho agora da diáspora africana, da situação de imigração forçada dessas pessoas, principalmente na chegada do Brasil. Quando essas pessoas eram arrancadas das suas terras na África, elas passavam por todo um processo de uma viagem dentro de um navio negreiro, em condições péssimas, insalubres. Quando essas pessoas conseguiam sobreviver, elas passavam por várias cidades, então desde Salvador até o Rio de Janeiro. Isso quando os navios não passavam por cidades da América Central, por exemplo. E é interessante entender que essas pessoas, elas eram retiradas do seu território, como eu já disse, inseridas num novo território, porém o contato entre essas pessoas e a cultura local aqui da colônia, do Brasil colônia, trazia também uma mistura dessas culturas, como as línguas, por exemplo, Yorubá, o Banto, uma mistura e uma tentativa de resistência também da religiosidade africana com a religiosidade católica, característica aqui do Brasil colônia. Muitos escravizados eram convertidos ao cristianismo. A gente tem muitos estudos que falam a respeito da conversão muito mais ligada aos símbolos, como a cruz, por exemplo, do que de fato a doutrina em si. Esses símbolos, eles eram muito mais assimilados pelos africanos, então de certa forma acabava sendo uma conversão bem superficial, e de fato
era uma separação muito forte que acontecia de toda a cultura, da ancestralidade, que era uma característica muito importante na vivência africana, que ocorria a partir do momento que essas pessoas chegavam aqui. Existe até uma fala de que em um determinado local do continente, os escravizados tinham que dar voltas numa árvore para deixar a sua cultura, esquecer essa cultura, já que eles embarcariam para um novo contexto a partir da escravidão. Essa árvore ficou conhecida como árvore do esquecimento. É muito pesado a gente pensar nisso, porque é uma separação bastante simbólica. Essa volta na árvore do esquecimento estava muito ligada a um sentido de que a alma dessas pessoas se esquecessem daquele lugar para não voltar para se vingar das pessoas que estavam ali ainda no continente. De toda forma, essa diáspora levou também a imprimir novas características culturais e sociais aqui no Brasil. É inegável essa influência da cultura afro-brasileira. E a gente não pode esquecer também dos movimentos de resistência a essa escravidão que aconteceram aqui durante o período colonial, durante o período do Império, enfim, durante um longo período. Nós temos os símbolos máximos, por exemplo, da resistência à escravidão, como os quilombos, como a própria religião afro-brasileira, o candomblé, a umbanda, as vestimentas, as falas, tudo isso são formas de resistir a essa escravidão. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de outro tema de vídeo relacionado a esse daqui também, conta aqui pra mim e até a próxima aula.